Salve, galera! Olha só, você não está vendo o mesmo vídeo, tá? A gente está fazendo um outro vídeo só que com a mesma camisa. Agora os temas são Savarino, Arthur Jorge, Bruno Spindel, o que esse cara tem a ver com o Botafogo? Vamos falar. Barbosa, Teles, Agames, Ferrarese, é muita coisa, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Esse é mais um vídeo de mercado, atualizações, opiniões do canal Brown Fogo, tá certo? Vamos lá. Começando aí pelas questões do mercado, né, que são atualizações, o Botafogo ele tá tentando um moleque, uma joia de 16 anos da equipe do Júnior Barranquilla. Ele já atuou pelo profissional do Júnior, é das categorias de base, né, é convocado frequentemente para sub-17, sub-20 da seleção colombiana. Estamos falando do Miguel Agames. É mais um mini talento, mini craque aí que o Botafogo tá sondando no futebol sul-americano no pique Montoro, Barreira. Acho que seria bem interessante se o Botafogo pudesse trazer. Tá legal? Ferrarese, né? O Botafogo ele não conseguiu, assim, a negociação com o Jair, ela é considerada bem difícil. Então o Botafogo segue na busca por um novo zagueiro pro lado direito. Só que o problema é que toda essa questão da troca tripla, tudo mais, não acaba dificultando nesse momento a chegada do Ferrarese. A negociação, ela tá, digamos assim, boiando. O Ferrarese quer vir pro Botafogo, mas existem as condições ali para ver se o negócio é viável. Enquanto isso, o Botafogo segue buscando novos jogadores ali no mercado e mapeando novos nomes para a zaga, beleza? Dá para perceber que o Botafogo está tentando ali um zagueiro pela direita, o Botafogo está tentando um lateral esquerdo ali, que naquele pique ala, em termos de característica, um primeiro volante. Eu acho que o Botafogo vai tentar contratar um segundo volante com características parecidas com o Marlon Freitas, e para ser o suplente do Danilo, ou até, quem sabe, né, porque o Danilo, não sei como é que vai ser a questão dele na virada do semestre, em relação à venda, né? E no ataque o Botafogo segue buscando algumas alternativas para a ponta, tá certo? Mas vamos lá, continuando, tem possibilidade de saída também, Cris Ramos, tá? Cris Ramos está recebendo sondagens aí do futebol espanhol, especialmente da segunda divisão por lá. O contrato dele é de empréstimo com opção de compra com o Botafogo. O Botafogo, obviamente, não vai exercer cláusula de opção de compra de mais de 30 milhões de reais para contratá-lo. Então o Cris Ramos pode acabar voltando aí para o futebol espanhol, tá? E tem a situação do Medina, que é outro jogador que segue em pauta. O Anselmi entende que seria uma ótima contratação para o Botafogo, para o meio-campo do Botafogo. Jogador do Estudiantes, que era uma alternativa antes do Botafogo tentar o Almada. Tá? Era o Medina aí. Beleza? E tem a situação do Barbosa e do Teles. O Botafogo negocia as renovações contratuais do Barbosa e também do Alex Teles. Não existem, digamos assim, propostas nesse momento por nenhum dos jogadores. O Barbosa recebe nesse momento mais sondagens do que o Teles. Os dois inclinam a renovar o contrato. Mas assim, eu acho que existe uma questão aí, claro. O Botafogo tem que valorizar o atleta. O Botafogo tem que correr para renovar contratos logo. Mas ao mesmo tempo, acho que o atleta também tem que entender que ele não pode aloprar. Ah, fulano ganha tanto, então eu vou pedir 2 milhões de salário, 2 milhões e meio e dane-se, né? Claro que o erro não justifica o outro, mas assim, é entender que não dá para ser responsável com as finanças do clube. Tá certo? Agora falando um pouquinho sobre a questão do Savarino. O Corinthians de fato tem interesse, né, no jogador do Botafogo. É como eu falei, a partir do momento em que o Botafogo já topou negociar o Savarino com o São Paulo, só que ele não quis ir para o São Paulo, eu não duvido que o Botafogo aceite ouvir uma proposta, né, o que o Corinthians tem a oferecer, se rola troca também do Corinthians com o Botafogo, né? Nessa política, né, que a galera discordou de mim aí, falando que o John Textor tá certo, que ele não erra, que logo eu, né, enfiava a porrada no associativo. Eu tô com saudade do Montenegro, né, caramba, logo eu, que tá certa essa política do vai quem quer, fica quem quer, enfim, e o Savarino, que bom que ele quis, né, várias vezes, recusou São Paulo, recusou Turquia, porque se fosse pelo Botafogo, talvez ele já estivesse longe.
Então, assim, tem essa situação, o Corinthians nesse momento, o status da situação é interesse do Corinthians. Ponto. Não tem proposta ainda, tal. E aí isso eu tô gravando aqui na manhã desse dia 28 de dezembro. Tá bom, gente? E a situação do Bruno Spindel, cara, que surgiu aí uma informação do UOL de que o Botafogo, o que teria feito o Bruno Spindel, que é ex-dirigente do Flamengo, não fechar com o Corinthians, que ele estava ali quase sendo o executivo do Corinthians, teria sido uma proposta do Botafogo a balançá-lo, com Alessandro Brito sendo colocado em outros projetos do Textor na Europa. Eu entrei em contato e falei, gente, por favor, me falem que isso aqui é mentira. Pelo amor de Deus. E aí o próprio Textor nas redes sociais desmentiu, né? O Spindel, inclusive, está indo para o Cruzeiro, está indo trabalhando no Cruzeiro. Brito continua normal no Botafogo, não faz o menor sentido, assim. O Spindel acho que não está, assim, 10% à altura daquilo que se espera, né, para um projeto do Botafogo. Tanto é que a gente viu que o Flamengo, mesmo com todo o faturamento que teve ao longo dos últimos anos, pecou demais na sua gestão. Gestão essa feita por Marcos Braz e Bruno Spindel, tá bom? Além de algumas ironias que o Spindel já fez ao Botafogo, né? Ele que é Flamengo, então ainda bem que é mentira. E tem a situação do Arthur Jorge, né? A gente tá vendo aí toda a situação, o Felipe Luiz pode acabar não renovando com o Flamengo. Parece que esse domingo é o dia D para a situação, e o Flamengo tem em pauta 3 treinadores. Leonardo Jardim, do Cruzeiro, que já falou que quer tirar um período aí sabático. Thiago Motta, que é um técnico que se destacou num trabalho no Bolonha, na Juventus ele não foi bem, e acho impossível que ele venha pro Flamengo pro Rio de Janeiro e tal, porque o Danilo do Flamengo detesta ele, eles se odeiam. E Arthur Jorge, ex-técnico do nosso Botafogo. Assim, uma informação que eu tenho é de que o Arthur Jorge, ele tava, digamos assim, eu não vou dizer que... A minha impressão é de que o Botafogo não ia conseguir contratá-lo, de qualquer maneira. Eu acho que o Al Rayyan não ia liberá-lo se o Botafogo chega lá e faz um convite. Mas o fato do Botafogo nem ter procurado o Arthur, e aí pode ter uma questão orçamentária, pô, a multa do cara, a gente não tem dinheiro para pagar a multa rescisória agora. Tem situação, o Botafogo tá lutando contra um transfermando Almada, como é que vai gastar 7 milhões de dólares numa multa rescisória agora? Então, eu entendo o lado de ter que ser responsável, mas ele ficou meio sentido, assim, de, porra, o Botafogo tava tentando 5 técnicos, 7 técnicos, né? E aí foi lá, buscou o Anselmo e ele falou, pô, pensei que eu seria procurado, assim, a parada que eu soube. Mas é aquilo, cara, né? Eu acho que se o Felipe Luiz realmente não renovar com o Flamengo, primeiro de tudo que eu acho que o Felipe vai renovar lá, tá? Mas se não renovar, eu duvido zero do Arthur Jorge aceitar a proposta do Flamengo. O cara é profissional, beleza? Foi um cara que já saiu, eu adoro o Arthur Jorge, tá? Adoro, beleza? Eu gosto dele profissionalmente, pessoalmente, não tem o que falar, né, irmão? Eu acho que não precisa gastar saliva para falar da importância dele para a história do Botafogo. Mas, né, é um cara que saiu de uma maneira errada do Botafogo. As atitudes dele naquela reta final, da maneira que ele saiu, não foram legais. Tá? Não foram legais. E ele sabe que eu falo isso, né? Não foram maneiras. Então, assim, eu não duvido nada. Ele olhar pro projeto consistente do Flamengo e tudo mais, olhar e ficar, se me convidar, eu vou pra lá. Acho que é uma situação que ela pode acontecer. Tá certo? Enfim, um abraço, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. E fui.